gente, muito boa tarde, mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje vamos ter uma aula muito bacana, a professora vai falar sobre hemorragia nasal. Eu vou iniciar aí compartilhando a tela com vocês. Vocês vão dizer para mim aí se vocês estão vendo o mesmo que eu. Está aparecendo aí para vocês? Apareceu? Joia. Então, vou iniciar a nossa aula com a seguinte frase. Não importa quanto você demore, desde que você não pare. Então, assim, não desista. Tem hora que parece que é impossível, está difícil. Ah, professora, você não está na minha pele. Realmente, eu não estou. Peço a Deus que Ele te dê sabedoria para conduzir aí as suas decisões, mas não desista. E dentro dessa persistência minha de falar não desista, não importa se você demorar um pouco, mas continue, eu digo, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada? Vamos ver ali o que nós falamos a respeito de manobra de Heimlich. Manobra de Heimlich, que é o sobrenome de quem inventou essa manobra, ela consiste no seguinte. Você posicionar a sua mão dessa seguinte forma. Fecha. Nesse movimento de J, de dentro para fora. O intuito dessa manobra é fazer uma pressão para que o quê? Para que a pessoa possa expulsar o que está obstruindo. Por quê? Como é que a gente sabe que alguém está engasgado? Normalmente leva a mão ao pescoço. Tossiu, emitiu som, ele está o quê? Parcialmente obstruído. Não obstruiu. O que acaba acontecendo? Desculpa, não tossiu, não saiu ar, é porque está totalmente obstruído. Adulto, normalmente para trás dele, posiciona-se com as mãos na altura ali da região umbilical, de dentro até chegar aqui no apêndice tifoide, que é o nosso estômago. Então, nós fazemos essa força quantas vezes? Enquanto a pessoa está ali, tá? Você vai persistindo, peça para alguém chamar o socorro e vai fazendo. Porque essa técnica, ela é uma técnica muito utilizada, por quê? Com o intuito de retirar um objeto, uma obstrução, um alimento, para passar o ar. Crianças menores de 1 ano, nós fizemos na aula passada aqui, ó. A professora explicou que você vai fazer o quê? Descer essa criança numa posição, coloca aqui no braço ou coloca na coxa. Se a criança estiver um pouquinho pesada, deixa ela para baixo. 5 tapas. Esses tapas não é bater, espancar não, viu, gente? É assim, ó. Movimento essa região aqui, ó. Vira da risada. 5 vezes. Vira essa criança ali, ó, com esses 2 dedos. Massagem cardíaca. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário até acontecer a desobstrução. Crianças acima ali de 2 anos de idade, da mesma forma. Você se posiciona, ó, assim como é feito no adulto, atrás dela, fazendo ali essa manobra. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar lá no capítulo 11, página 51, hemorragia nasal. A hemorragia nasal, a maioria das pessoas pensa que ela está muito correlacionada ao clima. Sim, realmente, temos que convir que é o seguinte, mudou o clima está muito seco, esse ar úmido, como está hoje em dia, o pessoal começa a fazer muita queimada, baixa a umidade do ar, acontece um sangramento. Só que esse sangramento nasal, geralmente, é o quê? Às vezes cutuca o nariz. Quando é criança, cutucando muito o nariz, já está seco, às vezes a pessoa tem já um processo alérgico ali. Então, geralmente, o que acontece? Essas alterações de sangramento nasal é porque aconteceu alguma coisa na parte vascular. Observem que essa imagem que a professora está compartilhando com vocês. Esse daqui, ó, nessa região aqui do nariz, nós temos muitas artérias, não são tão de grande calibre, mas são artérias. E que para uma se romper aqui é muito fácil. Mas e se esse cliente, de repente, está acontecendo com ele uma alteração vascular? Ou seja, tem uma síndrome que ela chama-se síndrome, o nome é meio complexo de se pronunciar, é Hendel-Osler-Weber. É o nome dessa síndrome que faz com que a pessoa tenha uma desordem. E a primeira coisa que faz essa desordem de coagulação do sangue dela é sangrar muito o nariz. 60% da população já sofreram com sangramento nasal, principalmente em época de seca. Por isso a orientação é, não coloque fogo, cuidado com essa história de sair espalhando, é principalmente por causa da nossa parte respiratória. Joia? Então, se a professora perguntar lá na atividade, o que é epistaxe?
Quando alguém fala assim, ó, alguém teve epistaxe. Epistaxe quer dizer que é um sangramento nasal originado do quê? Da mucosa, ou seja, essa região aqui é conhecida como mucosa. Sangrou é uma epistaxe. Agora, vamos entender a causa de alguém sangrar o nariz? É muito comum criança tá lá brincando, bateu a bola, sangrou. Ah, tá no sol. Ah, tomei muito sol, sangra o nariz? Pode. Além de sangrar da fadiga, esforço físico, fez muito esforço físico, pode sangrar o nariz? Pode. O que mais, professora? Irritação. Como assim? Geralmente, criança, cheiro de produto de limpeza. Se o produto de limpeza for muito forte, pode causar um sangramento nasal? Pode. Criança brincando, caiu, sentiu um cheiro mais forte, sangrou? Uma coisa, hoje vocês vão guardar bem. Sangrar, saiu um pouquinho, manteve apertado, vou ensinar de que forma, parou. Outra coisa, se esse sangramento persistir. Aí você pergunta para mim, até quanto tempo, professora, é normal que a pessoa estiver sangrando no nariz que ele sangre? Olha só. Então, outras causas, vamos supor. Tá sangrando o nariz, ele é resultado de uma inflamação. Inflamou. Por quê? Seja ela por coceira, seja ela por irritabilidade, seja ela por um trauma, por alguma coisa que aconteceu ali, houve um processo inflamatório ao ponto que precisou o quê? Que precisou ali você colocar, manter apertado. Mas tem casos de hemorragia nasal que não tem consequência nenhuma. Mas vamos supor, Maria, já pensou assim? A professora sempre fala sobre o câncer, né? Eu falo sobre o câncer porque o câncer é algo estranho de explicar, porque ele é uma célula que cresce desordenadamente, correto? E isso é um câncer. Mas ele não dá dor. Então, se ele não dá dor, de repente, a professora pergunta, você acha que o sangramento nasal pode ser o sintoma que uma pessoa pode estar desenvolvendo, pode estar com um câncer na cabeça? Olha o dedinho da professora. A resposta é sim. Outra coisa, convulsão. Nós já falamos de convulsão, né? Então, hoje eu quero só complementar a aula de convulsão dizendo que tanto a convulsão quanto o sangramento nasal pode, sim, identificar ali que algo não está certo. Pode ser algo relacionado a uma vitamina. Quando falta uma vitamina no organismo, pode sangrar. Vamos aprender qual que é? Olha só. Só recapitulando, então. O sangramento, ele é o resultado de uma inflamação, não está passando ar. Pode ser trauma, pode ser doença de inverno? Pode. Agora, vamos lá entender no adulto. Na fase adulta, principalmente, hipertensão arterial descontrolada. Tá com a pressão alta, pode sangrar o nariz? A pessoa faz assim, de repente ela não sente. Vai saber o que é? Ah, professora, mas para poder descobrir tem que estar ali com aquela dor de cabeça, com aquela sensação ruim. Não. Na próxima aula, aliás, é a notícia da nossa próxima aula, o assunto é a pressão arterial. Que a pessoa pode ser o quê? Assintomática. O que isso quer dizer? Ela não precisa ter sintoma nenhum e está com a pressão lá nas alturas. O que mais que pode ser? Insuficiência cardíaca. Seu coração está desenvolvendo algum problema e a consequência é sangrar o nariz. Tumor cancerígeno e doenças que comprometem o sistema de coagulação do sangue. Até mesmo a leucemia. É raro? É, mas a leucemia pode causar sangramento. O que é leucemia? Câncer do sangue, tá? Insuficiência hepática, problema renal, problema no fígado e linfomas, ou seja, cânceres agressivos, ele dá uma das consequências ao sangramento. A professora falou a respeito da vitamina, não falou? Tá aí, ó, tô compartilhando com vocês. 15 alimentos ricos em vitamina K. Couve, repolho, espinafre, brócolis, alface, abóbora. Esses daqui são que são mais ricos. Tem outros? Tem. Mas aonde se você quer pensar a nível de coagulação sanguínea, esses são melhores, tanto para o nosso sangue, quanto para o funcionamento do fígado. Por quê? As folhas escuras, elas auxiliam a desintoxicar o fígado. Olha que interessante. Por isso que é bom fazer suco de couve com limão,
aproveitando agora que está calor e tal, a ingesta do limão é para melhorar o sistema de defesa e o couve como vitamina K, para auxiliar a coagulação do sangue. Então, clientes que usam muito medicamentos anti-inflamatórios. Aspirina é um exemplo dele. Aspirina, então aspirina que passa. Pode, por não ser um medicamento que tenha que ter receita médica, as pessoas acham que pode tomar assim, ó, a Deus dará. Tudo tem consequência, entenderam bem? Então, se você estiver anotando, anota aí, ó. Anti-inflamatório, um exemplo que eu estou dando aqui, a aspirina, ela pode sim. Ah, desculpa, só corrigindo, aspirina é marca, tá? O nome do fármaco é ácido acetil salicílico. Pacientes que têm problemas cardiovasculares, o médico prescreve esse medicamento para controlar justamente esse sangramento. Já ouviu falar assim, uma pessoa citar, meu sangue é grosso. Não é que o sangue da pessoa é grosso, é um distúrbio que dá no sangue, o qual o problema ali é cardiovascular, onde o médico indica o AS é marca, o ácido acetil salicílico, porque ele aumenta a circulação sanguínea. Ou por alcoolismo ou por deficiência de vitamina K. Quando a pessoa é alcoólatra, rápida, ela pode ter uma grande facilidade de sangrar, e quando a pessoa está com deficiência de vitamina K. Então, se você tem um filho, tem algum parente ou algum cliente seu que reclama que sempre está com problema de sangramento nasal, tem que observar o seguinte: não está faltando vitamina K na alimentação dessa pessoa? Não é, de repente, o caso de parar, passar pelo médico, fazer uma eletroencefalograma para saber se está tudo bem por aqui? Tem um certo tipo de coisas que nos acontece que ela é para indicar outras. O sangramento, às vezes, é um problema secundário de algo que está acontecendo dentro de nós, ok? E na criança, professora, como é que funciona ele? Então, na criança, funciona assim, 30%, se tratando de criança, entre 2 a 5 anos, acontece de sangrar o nariz. Então, na infância, além de ter muitos vasinhos aqui nessa região que está se formando, o grande risco deles se romperem é muito maior por doença inflamatória do que no adulto. No adulto é mais difícil se romper, na criança não. E se essa criança tiver sinusite, rinite, é uma criança que tem muita gripe, então é mais fácil ainda. Pode ser por queda, brincadeira, tá ali mexendo com o dedinho. Eu vou dar um exemplo, que eu fui uma criança assim, bem pentelinha para algumas coisas. Eu já machuquei muito essa região brincando com semente de laranja, lá, para você pensar, ó. Hoje em dia as crianças se ocupam com tecnologia, antigamente se ocupavam com outras coisas. Então, cuidado muito. Às vezes a criança fica enfiando o dedo ou objeto. Isso pode sangrar. Mas daí você pergunta para mim assim, professora, como tratar? Então, é uma doença muito comum aí esse sangramento, ou seja, a epistaxe, e tem casos que tem que ser cirúrgico. Ó. Então, já ouviram falar em carne esponjosa? Então, quando a carne esponjosa dificulta ali a respiração da pessoa, muitas pessoas às vezes acabam respirando pelo nariz, pela boca por causa disso. E quando a gente respira pela boca, a professora falou isso lá em anatomia, na aula do sistema respiratório, lembra? E aqui eu falei que tem bastante pelinho e que esses pelinhos eles servem de filtro. Eles filtram, seguram a sujeira para que essa sujeira não entre, essa poluição não entre e vá direto lá para o pulmão. Tanto que se você observar, no inverno, se você enfiar o dedinho ali, claro, a gente faz isso na hora do banho, o que vai acontecer? Vai sair muito mais caca do nariz. Por quê? Porque no inverno, principalmente onde tem poluição, há na superfície, enfim, no ar mesmo. Às vezes, mesmo que você não queira, no ar. Como não tem como a gente ficar... Agora, vocês acreditam que até para isso a utilização, eu verifiquei isso como um benefício. É ruim usar máscara? É. Mas a máscara, ela auxilia também a reter um pouco dessas impurezas que vêm para dentro do nosso nariz. Então, olha só. Tem um procedimento que às vezes tem que fazer. Se a pessoa ficar sangrando, tem que procurar um médico para fazer algo chamado cauterização. O que é isso? Essa cauterização nada mais é que ele vai pegar um bisturi e fazer o quê? Mas isso não pode ser feito nem em farmácia, é em ambiente hospitalar, tá? Normalmente
é o otorrinolaringologista que faz isso. É o especialista médico que cuida dessa parte de ouvido, nariz e garganta, tá? Mas daí vocês, como pessoas prevenidas que são, falam assim, ah, professora, tem prevenção? Como é que funciona? Pode ajudar? O que eu posso fazer para poder prevenir? Primeira coisa, não colocar o dedo no nariz. Oi, Maria Elisa, se quiser perguntar, só fazer assim, tá? Tá com dúvida? Não? Se quiser também, gente, ó, aproveitando aí no final da aula, a professora vai dar 5 minutinhos para vocês fazerem perguntas, caso alguém tenha esse problema em casa, com a família, ou se acontecer até mesmo dentro da farmácia, para você poder orientar direitinho o seu cliente, tá bom? Combinado? Então, primeira coisa, não colocar o dedo no nariz. Ótimo. Assoar o nariz com suavidade. Tem gente que vai dar um espirro, vai assoar o nariz, parece que está acabando a mão, né? Então, assim, se você sabe que você tem essa facilidade, tentar fazer um pouco mais moderado. O cigarro também aumenta sangramento. Utilizar umidificador. Agora, quem tem a possibilidade de ter em casa um umidificador de ar, que é aquele que solta o arzinho, ajudando ali as trocas gasosas, é bacana, se você tiver a possibilidade. Aí você vai dizer assim, professora, eu não tenho essa possibilidade. Na hora de dormir, pega uma vasilha com água. Toalha molhada também ajuda? Ajuda. Uma vasilha com água para deixar no ambiente onde você está, para onde estiver seco, assim, a água ajuda, tá bom? Pulverizador nasal. Cuidado com o excesso de uso de Sorine, desculpa, Sorine é marca. Ficar colocando ali umidificador toda hora, acaba pegando vício. Tem pessoas que pegam vício de ficar colocando Sorine toda hora no nariz. Então, melhor, tá? Assim, tá irritado? Água gelada, faz assim que ajuda. Ainda a prevenção, você pode fazer o seguinte, se necessário, tá? Antes de deitar, tem gel, na farmácia tem gel nasal. Esse gel é para ser colocado para não acontecer um sangramento à noite. E aí, de repente, ocorre um engasgo. Por quê? Aqui, a região da faringe e da laringe é muito próxima. Começou a sangrar, a pessoa pode respirar fundo, em vez de descer para o estômago, ir para onde? Para o pulmão. Evitar traumatismo facial, tipo, pega lá uma adolescente, uma criança de 12 anos, aonde é que ele vai pôr o cinto, ele não tem altura suficiente. Aí o cinto fica machucando, mas dá uma brecada, machuca. Então, tentar arrumar esse cinto na hora que for sair, ou colocar um paninho, um protetor, para que se for bater não machuque, tá? Então, pensando em tamanhos, porque a criança tem um certo tamanho, ela tem um cinto de segurança, desculpa, ela tem a cadeirinha ali, né? Depois, a partir dos 10 anos, ela senta já sem precisar daquelas cadeiras de elevação. Só que o cinto fica no lugar onde machuca. Então, proteger o lugar onde vai ficar com o cinto. E ainda, usar equipamento de proteção no trabalho para evitar ficar inalando substância irritante. Mas a gente vai limpar a casa, não só no trabalho. Aí faz igual aquelas fórmulas mágicas, né? Joga lá álcool, desinfetante e mistura tudo. E isso, inalar muito próximo, assim, várias vezes, pode fazer sangrar na nariz também, tá bom? Chegamos aonde a professora vai perguntar lá na atividade para você. Então, professora, primeira coisa a respeito, primeiros socorros para o sangramento nasal. Estou lá no meu trabalho, alguém chega para mim e fala, estou com o nariz sangrando, o que eu vou fazer? O Bruno fala, meu Deus do céu, professora. Então, fique calma aí e, primeira coisa, vamos sentar essa pessoa. Sentou, peça que ela incline a cabeça levemente para frente. Então, nada de abaixar demais e nada de levantar. Faça um teste depois com você mesmo. Abaixe bem sua cabeça, tenta engolir para você ver. Desce com dificuldade. Enfie, eleve muito a cabeça e tenta engolir. Também é ruim. Então, é levemente voltada para frente. Aqui, sistema de pinça, mantém-se segurado. Por quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos é o tempo de resposta, porque funciona assim. Você já esteve em casa mexendo com alguma coisa, cortou o dedo? Você foi lá, cortou o dedo e começou a sangrar o nariz. Desculpa, começou a sangrar o dedo. O que você vai fazer? Tá vendo? O Murilo até desconcentra, né? Foi lá, começou a sangrar o dedo. Você fica lá 5 minutos com o dedo sangrando? Não.
Normalmente sangrou o nariz, você vai pôr um pouquinho de gelo e manter apertado ali. Põe um band-aid ou põe algo que proteja. Questão de 2 minutos, nem isso, já parou. Isso é o tempo, tem um componente dentro do nosso sangue que ele é responsável pela coagulação. Então, o que está acontecendo? Se em 5 minutos esse sangramento não parou, porque alguma coisa não está certa. Então, parou. Cliente está com o nariz sangrando. Primeiro socorro lá. Sentou, pediu para que a pessoa fique levemente com a cabeça elevada para nessa posição. Mantém-se apertado. Por quanto tempo a pessoa vai ficar assim? 5 minutos. Ao mesmo tempo que a outra mão não está aqui na imagem, mas você vai providenciar para esse cliente o quê? Gelo. Gelo. O gelo, com a mão segura aqui, com a outra a pessoa mantém apertada. Nesse meio tempo, respira pela boca. O que mais que deve ser feito? Depois de ter o nariz por 5 minutos, ó, apertado, libera devagar e deixa o saco de gelo mais um pouquinho. Mais quanto? Mais 10. Mesmo assim, não passou. Durante esses mais 10 minutos que você deixou, que liberou, tem que levar a pessoa para emergência. Por quê? Quem garante que essa cliente, nesse momento, não está com a pressão totalmente alterada? E o que vai acabar acontecendo? Esse sangramento pode ocorrer algo mais sério. Ó, a Érica está aqui, a professora já realizou chamada. Gabriel, eu vi que você entrou, já coloquei presença, fique em paz, viu? E você que está assistindo aí o vídeo, assista até o final, preencha a atividade que a professora vai colocar lá no grupo para garantir sua presença, ok? Muito obrigada. Então, assim, ó, mesmo depois que colocou o saco de gelo, durante mais 10 minutos ainda continuou sangrando, para realizar a aplicação de medicamento, vamos supor que lá na farmácia você foi estudar e ficou, a Giovana ficou craque, ela descobriu que tem um medicamento lá que se põe no nariz para de sangrar. Só que daí, vamos supor que você até tem esse procedimento. Só que no seu caso, precisa ir ao médico para fazer uma cauterização. Porque esse vaso que foi lesado, ele só vai se fechar mediante a cauterização, ou seja, vai queimar, vai pegar um bisturizinho, o médico anestesia em volta, põe um bisturizinho ali, faz o quê? Queima, põe medicamento e tampona. O que é isso? Pega o algodão, põe medicamento lá, enrola, coloca lá dentro e fecha. Esse medicamento é nitrato de prata. Às vezes tem que ficar ali esse produto para que seja fechado, porque pode começar a sangrar e não parar. Por que isso acontece? Vamos lá? Porque tem métodos que precisa de terapia com laser. Olha, observem aqui. Artéria, as arteríolas. Então, esse sangramento vai vir para cá sem parar. E se de repente o sangue está mandando com tanta força, a pressão está tão alta, que aqui está indicando que daqui a pouco vai ter um AVC. Você fica lá esperando. Ah, cliente, espera mais um pouquinho, né? Vamos pôr um medicamento. Não. Chama o socorro, fala, a senhora quer que chame alguém da sua família para estar acompanhando? Porque tem caso, e se isso está acontecendo direto com a senhora, é importante que a senhora procure um médico, tá? Faça exames, porque às vezes o caso da senhora é cirúrgico, a senhora não ficar se incomodando, sangrando o nariz o tempo inteiro. Tá bom? Conseguiram guardar bem essas informações? Então, só reforçando o que a professora falou até agora, ó. Primeiro, o que eu quero que vocês saibam hoje da aula? Eu quero que vocês saibam que a hemorragia nasal é a perda de sangue pelo nariz, ou seja, há uma ruptura do vaso sanguíneo, correto? Rompeu. Qual o motivo que ele rompeu? Pode ser vários, como eu falei para vocês. Não é somente o sol, o clima seco, bateu. O cinto de segurança na questão dos adolescentes é o maior índice de sangramento nasal. O cliente pode estar tomando medicamento, de repente o médico tem que pedir para retirar o ácido acetil salicílico. Então, ó, mais uma dica da aula de hoje. O ácido acetil salicílico, ele é um anticoagulante, ele ajuda ali a fazer o quê? A cuidar do cliente quando ele está fazendo o quê? Tratamento cardíaco. Está com algum problema cardíaco, está com algum problema no sangue, utiliza o ácido acetil salicílico. E a professora falou na aula, só relembrando, que a vitamina K,
é uma vitamina muito importante e quando a pessoa está em deficiência dessa vitamina, pode ocorrer sangramento facilmente. Então, o que fazer? Bem sucintamente, peça para que a pessoa sente, com a cabeça levemente voltada para frente, mantenha apertado por 5 minutos ali, respirando pela boca com um saquinho de gelo. Então, isso evita que o sangue vá para a garganta, de repente a pessoa engasgue. O nosso estômago, ele não foi projetado para receber sangue, nós não somos vampiros. Por quê? Se de repente esse sangue ficar descendo, vai bater no estômago, automaticamente a pessoa vai ter o quê? Ânsia de vômito. Ela vai vomitar. Com o vômito, ela vai fazer mais força, aumentando ainda mais ainda o sangramento. Entenderam isso? Por isso ali, a professora falou, respire pela boca. Mantenha aqui até fechar. E se possível, tiver algum local ou um saco plástico para a pessoa cuspir. Porque até que isso se feche, ela fica cuspindo para não engolir sangue, tá? Manteve pressionado ali 5 minutos, soltou, colocou gelo, mas se não parou, procure um médico, tá? Vá ali com gelo, pergunte para ele se quer que acompanhe ou não alguém da família, ok? Agora, o que a professora vai fazer? Eu vou liberar o microfone de vocês. Eu gostaria de saber, assim, a respeito desse assunto. E a partir de agora, a professora vai estar sempre liberando para vocês perguntarem. A respeito sobre o que a gente falou, professora, eu tenho uma dúvida sobre medicamento, eu tenho uma dúvida sobre o que eu faço. Liberei, se algum de vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta a respeito? Murilo, dúvidas? Não? Se quiser, a professora liberou o microfone. Maria? Maria do Santos? Eu tenho. Quero saber quando que nós vai voltar a aula presencial. Tô morrendo de saudade, gente. Não aguento mais assistir essas aulas online. Oh, meu amor, eu sei como é que é complicado, mas assim, ó, eu tô aqui torcendo qualquer alteração, assim que houver uma liberação aí, tanto do governador quanto de alguma normativa municipal, fique tranquilo, o pessoal do CRA, da coordenação, a professora está eufórica também, sinto saudade de vocês. Hoje deixei esses 5 minutinhos, caso algum de vocês tenha alguma dúvida, viu, Gabriel? Seja bem-vindo. Bom saber que hoje deu para você participar. A professora falou aí hoje sobre hemorragia nasal. Se caso algum de vocês tenha alguma dúvida a respeito, e o Bruno, Giovana, Vanessa, Maria Elisa, algum de vocês tem alguma dúvida a respeito? Não? Tem, Vanessa? Tem, Bruno? Tem, Giovana? Não, professora, tá tudo ok. Tá tudo certo? Maravilha. Então, ó, daqui a pouco, tô terminando a aula, a professora vai colocar lá novamente o vídeo. Vocês têm o material de apoio, todos vocês têm a apostila. Realize uma breve leitura, porque eu quero que vocês saibam o que é epistaxe, ou seja, a hemorragia nasal, quais são as causas dela, quem é a vitamina que, se faltar no organismo, pode aumentar a propensão da hemorragia nasal, e ainda primeiros socorros. Por quê? Próxima aula, a professora vai dar continuidade falando da hipertensão arterial. Pressão arterial todos nós temos, mas e a hipertensão? Ela, que se tiver aumentada, uma das consequências é o sangramento nasal, ok? Guardem bem essa informação. E a próxima aula vai estar imperdível, por quê? Hipertensão arterial é uma doença crônica e é o mal do século. É um dos medicamentos que mais são vendidos na farmácia. É a hipertensão arterial, para hipertensão, para diabetes e para colesterol. É um dos mais vendidos. Então, assim, esses medicamentos da próxima aula vai ter que estar assim, ó, na ponta da língua, ok? Então, eu me despeço com vocês, já que o Gabriel não quis fazer pergunta, Bruno, Murilo, enfim, Maria Elisa. Eu vou me despedir nessa aula deixando a seguinte frase para vocês, ó. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Então, vamos aprender a mudar aquilo que a professora sempre fala.
Uma vez que você aprende, ninguém tira isso de você. Eu vou encerrar esse compartilhamento de tela, desejando para vocês aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Se ao terminar a aula, algum de vocês ainda tiver alguma dúvida a respeito, coloca lá no grupo, a professora esclarece para qualquer um. E você que não pode assistir a aula online, retirar sua dúvida hoje aqui, assistir o vídeo e ficou com dúvida, coloca no grupo, a professora está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que ocorram, ok? Fiquem com Deus, um beijo e vou cantar aquela musiquinha bem chata que eu cantei em sala de aula para vocês, viu? Foi bom estar com vocês, estudar com vocês. Segundo a Maria, disse que está morrendo de saudade de estar aqui. Eu agradeço aí, tá? Eu também estou. E muito em breve a gente vai estar por aqui conversando, tirando dúvidas na atividade, prática, ok? No mais, ó, me despeço.